Olá, turminha do quarto ano, tudo bem com vocês? Hoje, eu, professora Fábia, estou aqui para mais uma aula nesse terceiro bimestre com vocês. A aula de hoje é na disciplina de História e nós vamos falar sobre os pontos turísticos e a história das cidades. Mas o que é ponto turístico? Ponto turístico é um local muito visitado por turistas e que representa que tem um valor cultural para a sociedade. Quando nós vamos falar sobre determinadas cidades com outras pessoas, com pessoas que não moram na mesma região que nós, as pessoas geralmente associam a cidade a determinado ponto turístico, a determinada festa. Por exemplo, nós moramos em Salvador. Se nós formos falar com alguém que more fora daqui da Bahia, fora daqui de Salvador, ou até mesmo fora do Brasil, eles irão, muito provavelmente, referir a nossa cidade como Carnaval, a cidade do Carnaval. E se formos falar sobre pontos turísticos, eles vão lembrar do Elevador Lacerda, do Mercado Modelo, do Farol da Barra, que são os principais pontos turísticos, os mais visitados por turistas na nossa cidade. Aí nós temos o estado do Rio de Janeiro. Quando nós falamos sobre Rio de Janeiro, geralmente as pessoas associam o Rio de Janeiro ao Morro do Pão de Açúcar ou ao Cristo Redentor, que são fortes pontos turísticos muito importantes para a história dessas cidades. E esses pontos turísticos, eles têm um valor cultural muito forte, eles representam a história da cidade, eles têm relação com a história da cidade. Ainda falando sobre o Cristo Redentor, ainda que algumas pessoas não tenham visitado, não conheçam, não morem aqui no Brasil, não tenham vindo até aqui para conhecer esse monumento, ele é bastante conhecido. Só em olhar para uma foto ou em ouvir alguém falar, as pessoas sabem que esse monumento ele está no Rio de Janeiro, porque as pessoas associam o Rio de Janeiro ao Cristo Redentor. Não é que o Rio de Janeiro só se resuma a esse monumento, mas é um dos mais expressivos, é um dos mais visitados, assim como aqui em Salvador. Muitas pessoas não visitaram, não moram, nunca passaram por aqui, mas associam a nossa cidade ao carnaval, como já foi dito, a algumas praias, ao Farol da Barra, ao Mercado Modelo, ao Elevador Lacerda, porque são pontos que são mostrados com frequência através de jornais, de revista, na internet, em programas de televisão. Então as pessoas guardam isso em sua memória e relacionam com a história da cidade em que esse monumento, em que essa festa acontece. Quando um turista ele chega a uma cidade, ele geralmente procura os principais pontos de referência, que são justamente esses pontos turísticos. São pontos de encontro, onde eles marcam para encontrar um guia, encontrar alguma pessoa, para dizer a alguém onde está. Eu estou em determinado ponto da cidade. E eles se referem a esse ponto turístico como um ponto de localização, um ponto de referência, até por serem bastante conhecidos. São locais onde facilita o encontro dessas pessoas. São locais muito visitados, muito requisitados para visitação. O monumento em determinada cidade, ele é de diferentes momentos históricos. Cada um são de diferentes momentos históricos e eles se relacionam com a história de povos muito distintos um do outro. Porém, apesar disso, a maioria de nós conhece pelo menos um monumento histórico. Nós sabemos dizer onde ele está, em que local esse monumento foi construído. E esses monumentos, eles demonstram parte do processo histórico para a formação de cada uma das cidades onde ele está inserido. Os vestígios que são deixados pelos antepassados, preservados até hoje, eles mostram a riqueza dos povos que os construíram. Geralmente,
Eles são são em locais de muita visitação e apelo turístico. Bons estudos e até a próxima aula!